Olá, vamos então começar a nossa 12ª aula do curso Tópico Especial de Moderna 1, que é uma discussão sobre os impérios, e hoje a gente vai falar da primeira aula da China imperial. A China é um caso, se a gente está sentindo dificuldade em sintetizar outros impérios, né? O caso chinês é o nosso último caso a ser estudado e é o mais difícil, com certeza, né? Por quê? Porque, na verdade, todo o discurso historiográfico da historiografia chinesa, toda a construção da memória chinesa, ela se baseia numa ideia de continuidade, né? Então, a história da China é perceptível que a produção historiográfica chinesa ela investe nessa percepção de que é uma história milenar, né? E unitária, né? A gente vai ver que isso não é bem assim, né? Existem vários momentos de ruptura, vários momentos de que não se encaixam numa narrativa de continuidade, mas é, é em vão a gente querer problematizar demais isso, porque primeiro que a gente tem muito pouco cabedal, né? Muito pouco estudo para poder se insurgir contra essa visão, né? A gente tem um treino de desconfiar, né? De visões muito que exagerem demais nessa ideia de continuidade. Mas é esse o discurso e portanto, esse que eu vou apresentar a vocês, né? E vocês vão ver que o conceito de China imperial é muito antigo para os chineses, né? Então, na verdade, a gente vai ter que. A gente está fazendo aqui um exercício de escolher um pedaço da história da China imperial para narrar, né? E esse pedaço da China imperial que a gente vai estudar com mais profundidade é justamente aquele referente ao período da história moderna que a gente está usando para todos os outros impérios, né? Em geral, o século XVI a XVII, dando umas escapadelas para o XVI, para o XVIII, mas o grosso nesse século XVI a XVII, né? E aqui na China não vai ter como de eu não me mexer um pouco mais cronologicamente, porque o conceito é muito mais amplo do que esse que eu vou estar usando, né? E que eu usei para os outros, para as outras culturas que a gente estudou. Até agora a gente já estudou os impérios ibéricos de Portugal e Espanha, já estudamos o Império Holandês, demos a espreitadela na construção dos impérios francês e inglês, é, já vimos o Império Otomano, já vimos o Império Mogol, né? Falamos de outros assim marginalmente que se formaram ao longo dos nossos temas, né? Especialmente a expansão mongólica, que vamos falar de novo dela aqui, no caso chinês. Portanto, o curso está se pautando por essa ideia desse eixo, né? Essa abscissa, esse cruzamento de dados, né? Em que a gente está pensando o conceito de império com o conceito de período moderno, né? É claro que isso é absolutamente fora da cronologia, da lógica de ordenação do tempo que a historiografia chinesa faz. A história chinesa ela se divide em dinastias, eles estudam por dinastias, então é uma outra lógica. A gente vai estar fazendo uma licença poética para nós ocidentais, a gente vai relacionar essas dinastias à cronologia ocidental, a gente vai usar o termo antes de Cristo e depois de Cristo para se definir a temporalidade
dessas experiências imperiais na China, mas isso, é claro, é um recurso para a gente não se perder e poder fazer uma comparação com o que está acontecendo do lado ocidental do mundo, né? Então, essa aula, portanto, ela tem uma série de problemas epistemológicos logo de cara, né? Vários problemas. Mas a gente assume essas questões, assume esse problema e ainda assim pretende fazer com que a gente pense sobre essas questões. Eu vou fazer um apanhado geral, bem breve, do que é essa percepção da história chinesa de dinastias, para apresentar todas as dinastias, mas não vou entrar em detalhes nas transições, que tem vários períodos em que quando as dinastias caem, quebram, deixam de existir, há períodos de completo tumulto, né? Há uma série de outras pequenas organizações políticas, é muito cheio de informação, não daria para a gente dar conta de tudo isso, nem é a nossa intenção, né? Eu só quero que vocês saibam que existe uma história chinesa imperial muito mais antiga do que esse recorte que a gente vai estabelecer, no qual a gente vai se concentrar em duas dinastias, basicamente. A dinastia Ming e a dinastia Qing ou Qing. Tá? Aliás, as pronúncias dos nomes chineses também são muito complexos, porque eu não sei chinês e as grafias variam, inclusive, graficamente, em termos de língua ocidental, né? Eles tentam transpor a sonoridade do chinês para uma escrita ocidental e por isso tem várias formas de se escrever esses nomes. Como aconteceu lá no Império Mogol, a gente viu isso, né? Os nomes dos reis, de vez em quando tem umas grafias diferentes. Akbar, escrito Akbar, A-K-B-A-R, ou então Akbar, A-Q-U-E-B-A-R, né? Então, isso é um desespero de quem está transportando uma língua estrangeira para as línguas latinas, né? Como é o caso nosso, o português. Então, perdoem essas imprecisões, é só mesmo para dar uma ideia geral. Provavelmente vocês nunca estudaram nada sobre história chinesa, e não contem com isso que seja uma aula sobre história chinesa, é só uma visão geral, né? E vai ter dois textos apoiando as nossas aulas, um do Brodel e outro da Jane Burbank e do Frederick Cooper, que são aqueles dois que a gente está acompanhando com essa ideia de império, né? Eu não vou dar o capítulo todo, porque é um capítulo, eles fazem um capítulo onde eles reúnem a Rússia e a China, que tem algumas semelhanças lá na lógica da apresentação do trabalho deles, e por isso que eles colocam no mesmo capítulo. Eu vou passar para vocês só a parte do capítulo que tem as reflexões sobre a China. No finalzinho, é claro, ele dá uma juntada nas duas coisas, mas acho que não atrapalha o entendimento do que a gente quer sobre a China. E o texto do Brodel é um texto clássico que vai falar de alguns aspectos muito mais culturais, que a gente vai falar pouquíssimo aqui, né, porque a gente vai estar muito preocupado com a questão política, né? Mas o Brodel vai compensar a gente falando um pouco o que é o taoísmo, o que é o confucionismo, o neoconfucionismo, ele dá umas explicadas mais consistentes em algumas dos conceitos com os quais a gente vai trabalhar muito superficialmente e rapidamente, tá bem? Então vamos lá para mais uma aventura de síntese. Então a primeira dinastia reconhecida pelos historiadores chineses é uma dinastia absolutamente mítica. Existem dúvidas, inclusive, se ela realmente existiu, né? De tão mítica que ela é. Tem uma série de mitos fundadores, de histórias de reis
fantásticos, né? E é contada como uma dinastia, mas tem muito poucas comprovações que ela tenha existido, a não ser narrativas de uma memória muito antiga, né? Você vê a próxima dinastia, a dinastia Shang, ou Shang, ela, ela começa em 1766 antes de Cristo, ou seja, praticamente 2000 anos antes de Cristo, que a história dessas dinastias estão se desenrolando, sem falar nos períodos anteriores de ocupação do território, etc. Então, é uma história muito, muito antiga de fato, né? E, segundo os chineses, muito continuada, né? De qualquer forma, o que nos interessa é que a civilização chinesa ela vai começar a se desenvolver justamente aqui nessa região, nesse Vale do Rio Amarelo, né? Uma agricultura muito ligada ao regime do rio, né? Um sistema tipicamente de sociedades hidráulicas da antiguidade, né? Vão plantar vários tipos de alimentos, mas especialmente o arroz, né? e, o, e o panko também, né? É um outro cereal que é muito utilizado nesse início da civilização chinesa. E eles vão, gradativamente, essas dinastias vão aumentando os, os limites territoriais, né? A gente vai ver que isso é uma marca que a gente deixou aqui nos mapas. Então, essa primeira dinastia, que historicamente a gente tem como comprovar sua existência, que é a dinastia Shang, ela teria essa mancha aqui com algumas pequenas outras povoações, mas o grosso aqui é essa região do Vale do Rio Amarelo. Tá? A dinastia seguinte, que é de 1122 a 256 anos antes de Cristo, portanto, por um tempo ainda também enorme, né? Vocês podem ver que a mancha territorial ela aumenta significativamente para a região mais ao sul, né? Do outro rio, do Yangtze, que também é muito importante para a China. E então aqui a gente tem uma série de disputas entre os reinos, né? Alguma centralização em alguns momentos, mas também não é nada muito sólido, né? Quem vai consolidar um pouco melhor o poder vai ser a dinastia seguinte, a dinastia Qin, ou Qin, tá? E a gente tem que tomar cuidado porque aqui a gente vai estudar é Qing, tem um Zzinho no final, é diferente dessa, portanto. Então, a dinastia Qin, ou Qin, que é essa dinastia que eu disse que tem uma centralização e uma burocratização mais consolidada na China, né? Ela existiu no século III antes de Cristo, né? Então ela tem aqui, como vocês podem ver, um território ainda mais ampliado do que aqueles outros mapas que eu mostrei para vocês, né? A dinastia seguinte, aqui nessa dinastia, você vai ver que os reis dessa dinastia vão construir uma muralha, vão começar a construir uma muralha, né? Aqui, que vai ser conhecida como a Muralha da China, que é famosíssima até hoje, né? E a ideia era conter os povos nômades das estepes que tinham aqui nessa região e que atacavam frequentemente o império porque era um lugar de povos sedentarizados, com produção agrícola, com armazéns, com riqueza. Então, isso é um clássico movimento. Os povos nômades, eles sempre pressionam os grandes domínios de pessoas sedentarizadas, né?
Aqui é interessante a gente notar que eu estou chamando, eu não, os historiadores chineses marcam o início do que eles chamam de China imperial justamente na dinastia Qin, ou Qin, né? Aqui, aquelas outras dinastias são iniciais, mas o que os chineses chamam de China imperial começa a existir de 221 a.C. até 1912. Veja bem, é um período de tempo absurdo, se você parar para pensar, né? É século III a.C. até o século XX depois de Cristo. É um corte cronológico estonteante para qualquer historiador ocidental, né? Mas é assim que se trabalha na historiografia chinesa. E o que aconteceu em 1912? 1911, 12, tem a fundação da República na China, né? E, portanto, a China imperial deixa de existir a partir da proclamação da República no início do século XX. Portanto, um porte cronológico fantástico, né? E a tudo isso os chineses chamam de China imperial. Eu não vou poder falar para vocês em 2 aulas toda essa história, é impossível, né? E não é a nossa intenção, porque a gente tem aquele eixo cronológico que nos interessa, que é a época moderna, que nos serve como uma espécie de recorte para a gente falar de alguns eventos. A gente já fez isso em outros impérios, como o Império Otomano, né? Por exemplo. A gente fez um recorte para poder dar conta do século XVI e século XVII. Né? E a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Mas eu queria falar um pouco sobre essas dinastias mais antigas da China imperial, porque algumas coisas que vão surgir nesses períodos mais antigos, eles, essas coisas, de alguma forma, elas vão sobrevivendo ao longo dos tempos. Né? E claro que há algumas mudanças, algumas alterações, mas essencialmente as coisas têm pelo menos os mesmos nomes, mesmo que não sejam exatamente as mesmas coisas, né? Então, por isso a gente vai dar essa olhadinha rápida sobre as características gerais de cada período dinástico aí desde o século III, tá? Então, essa questão da construção da muralha da China é importante, começa aqui, não acaba, né? É uma construção que vai passar por várias dinastias e, e, e não é uma coisa só, na verdade, né? Quando a gente imagina a muralha da China, a gente imagina aquele pedaço que todo mundo conhece de turismo, né? Aquelas torres interligadas por dupla parede de pedras, uma coisa que parece ser inexpugnável. Mas essa muralha é tão grande que em algumas regiões não havia a pedra necessária para fazer a fortaleza, né? Fazer a muralha. Então se usava o que tinha na região, né? Barro, tudo que fosse possível para construir um impedimento, um obstáculo para o avanço desses povos bárbaros, né? Que incomodavam enormemente. E vão incomodar o tempo todo a história chinesa, né? Dos chineses, desse império chinês. Então, isso é um investimento contínuo que os chineses vão fazer. Né? Mas é na dinastia Qin que começa essa construção. Tá? A dinastia Han, que vem em seguida, vocês veem aí que os anos às vezes têm uns buracos de tempo, é proposital, porque tem às vezes algumas transições sangrentas, né? E períodos em que nada existia, né? Não era mais a dinastia Qin, também ainda não era a dinastia Han, era uma tremenda anarquia, guerra, ou às vezes algum tipo de outra governação, uma desarticulação causada por algum avanço nômade e assim por diante. Então, às vezes vai aparecer esses buracos eu tenho consciência que eles existem, mas eu suprimi toda essa história mais
detalhada das transições entre cada uma das dinastias, senão a gente não saía daqui hoje. Então, a dinastia Han ela tem uma coisa interessante. Ela vai consolidar o confucionismo, né? Como base do Estado chinês. E o confucionismo é muito mais antigo do que isso. Confúcio vai viver por volta do século VI antes de Cristo. Então, na verdade, o confucionismo só vai se consolidar como a base do Estado chinês alguns séculos depois da existência da vida do próprio pensador Confúcio, né? O nome Confúcio, aliás, tem uma discussão muito complexa, porque é um nome ocidentalizado. É como os jesuítas traduziram o nome do chinês, Kung Fu, né? Que, portanto, muita gente diz que o confucionismo tem, pelo menos na nossa ótica ocidental, ele está muito poluído. A dificuldade de compreensão do que é o confucionismo é muito grande, né? Não só o confucionismo, mas também o taoísmo, que também é uma outra filosofia que se desenvolveu mais ou menos na mesma época do Confúcio, um pouquinho antes, mas aí com um outro pensador. E tanto o taoísmo como o confucionismo, eles vão ser muito dificilmente traduzidos para o Ocidente, né? Porque, na verdade, pelo menos originalmente, tanto o confucionismo quanto o taoísmo podem ser vistos como filosofias, né? Como preceitos filosóficos que baseiam a cultura chinesa. Mas, por outro lado, também, muitas vezes, esses preceitos filosóficos foram entendidos pelo Ocidente como manifestações religiosas. É muito difícil a gente fazer essa distinção e muito complexo, né? Como eu disse, o texto do Brodel ajuda um pouco. Eu não vou poder me aprofundar muito nessa questão, mas queria deixar essa pulga atrás da orelha de vocês, né? O confucionismo ele é uma filosofia, ele baseia a lógica de governação do Estado chinês, né? O taoísmo vai ser uma outra forma de manifestação filosófica, religiosa, que vai ter muito mais um viés popular, digamos assim, tá? Que mais tarde vai sofrer a competição, como a gente vai ver, do budismo, que vai ser uma religião que vai se expandir posteriormente na China, já na época depois de Cristo, né? Na nossa época depois de Cristo, e que vai ser uma religião muito popular na China, mas, na verdade, nada disso se separa muito um do outro, né? Tanto que as pessoas se referem a essas três linhas, digamos assim, filosóficas, mas também religiosas, né? Como os três grandes da China, né? O confucionismo, o taoísmo e o budismo. Essas três linhas, digamos assim, que tem uma série de subescolas, né? De escolas específicas e interpretações específicas, dependendo da época. Isso tudo mais ou menos convive. É claro que não necessariamente harmonicamente, muito pelo contrário, de vez em quando tem desentendimentos, né? Mas a gente vai ver que na época que a gente vai estudar o confucionismo vai estar muito mais associado. O neoconfucionismo é uma releitura do confucionismo feita lá no século XVI, XV, XVI, vai estar muito mais associada a uma elite administrativa do que
uma forma popular de compreensão de mundo, né? Então, é muito complexo. Eu estou tentando resumir de uma maneira inteligente, interessante, mas com certeza ao fazer isso eu estou empobrecendo toda a discussão, tá? Quem quiser estudar isso tem que ler muito mais e se aprofundar muito mais para ter a compreensão maior disso, né? Eu só estou dando aqui umas pistas para vocês saberem e pensarem sobre isso. Nessa época da dinastia Han, a gente vai ver que a famosa Rota da Seda, a rota comercial com o Ocidente, que ficou conhecida como Rota da Seda, ela vai começar a se desenvolver. Percebam que na cronologia da dinastia Han, a gente está ainda na República Romana, né, 202 a.C., mas já está na transição para o Império Romano, né, já na era cristã, 220 depois de Cristo. Então, a Rota da Seda tem conexões com Roma e os produtos feitos na China conseguiam chegar até o Ocidente, até o Império Romano. Não de forma direta, a Rota da Seda, a gente tem que entender que é uma rota de cabotagem, ou seja, um comerciante vende para outro, que vende para outro, que vende para outro, e eles vêm, vários comerciantes vão trocando entre si em vários entrepostos comerciais até chegar no Ocidente, né? É um caminho, quem realmente caminha da China até o Ocidente são os produtos e não os mercadores. Os mercadores, eles tinham as suas limitações, eles iam até um ponto, voltavam, a mercadoria era vendida, ia até um outro ponto, esses mercadores voltavam e assim por diante até chegar ao Ocidente, né? Isso é uma rota antiquíssima, portanto, que vai ser muito importante ao longo de toda a história, que atualmente tem uma discussão, né? A China está tentando reativar o que eles chamam de nova rota da China, que é uma proposta de integração comercial da China com a África, o chifre da África, a Península Arábica, o Mar Mediterrâneo e até a América do Sul, né? Isso incomoda imensamente os americanos, porque eles temem que essa rota crie a hegemonia dos chineses sobre esses países todos, né? Quem já comprou no Shopee, por exemplo, né? Está experimentando um pouco da nova rota da seda. Bom, só falo bobagem, meu Deus do céu, quanta bobagem. Bem, mas o que é importante é que esses impérios, né, então, têm conexão entre si, né? Uma conexão indireta, mas existia, né? Aí você tem a desarticulação dessa dinastia, com um monte de conflitos entre nobreza, campesinato, comerciantes, vem uma série de disputas, a dinastia se fragmenta em 3 reinos, tem uma dinastia do norte, uma dinastia do sul, uma brigalhada que vai durar alguns séculos, como vocês podem ver aí, né? Até que finalmente, em 581, há uma nova centralização da China, aqui nesse mapa, né? Que vai ser a dinastia Sui. A dinastia Sui vai de 581 a 618, já na nossa era cristã. Ela vai conseguir centralizar a China novamente. E aqui começa uma coisa interessante que a gente vai falar muito lá na nossa aula, na parte da aula que a gente for falar da dinastia Ming, que é a questão dos funcionários públicos, né? A China, porque tem esse tamanho enorme, né, e imperial, ela vai precisar muito de bons funcionários. E para fazer bons funcionários, essa dinastia vai criar uma coisa muito curiosa, que são os concursos públicos, que formam os quadros de funcionários, né? E é interessante porque esses concursos qualquer um podia fazer, né? E é por isso eles se transformaram num importante caminho de mobilidade social.
Então, muitas famílias camponesas, de comerciantes, às vezes faziam um esforço danado para da sua família, um filho da família, estudasse para que pudesse passar nesse concurso público, e aí ele entrava nos quadros desse funcionarismo, e aí com isso havia uma ascensão social, às vezes da própria família como um todo. Né? Ele conseguia guinchar os seus familiares para um novo patamar na hierarquia social. Né? É muito interessante, a gente vai falar disso mais tarde com mais detalhe. Né? Eles também criaram departamentos administrativos e ministérios de governo, o que foi muito interessante, que vai ser usado esse princípio em muitas outras dinastias. O budismo vai se expandir justamente nesse período, como eu disse para vocês, vai ser uma religião que a princípio vai ser apoiada oficialmente e depois vai ganhar a popularidade muito grande e que mais tarde as elites vão se afastar um pouco e, portanto, o budismo vai se aproximar muito de uma manifestação popular de religiosidade, mas isso é um processo mais longo e mais adiante, né? Portanto, essa dinastia ela vai consolidar uma série de aspectos que vão depois ser aprofundados. Né? A dinastia seguinte, a Tang e a Song, os mapas estão no outro slide, porque não deu para botar todo mundo aqui, senão ia ficar muito pequenininho. Tá? A dinastia Tang é um período de grande prosperidade, né? Teve um significativo crescimento territorial, a gente vai ver quando for olhar lá o mapa econômico, comercial, aquelas estruturas administrativas vão ganhar força e vão se enraizar, né? Todas as terras eram consideradas do imperador e eram distribuídas conforme as necessidades das famílias. E aí, no final isso era bom, né? Porque garantia a produção e a produção comercial, a circulação comercial dessa produção excedente e assim por diante. Mas no final da dinastia, isso tudo vai se desarticulando e vai surgir proprietários privados, vai bagunçar um pouco essa estrutura que a princípio era equilibrada. Né? Aí, mais uma vez, um período de guerras e fragmentação política, disputas, etc., etc., até que vem a dinastia Song, ou Sung, que vai vir depois de 50 anos de disputas entre vários grupos, ela se afirma, né? E propõe algumas inovações, e algumas bastante revolucionárias, como, por exemplo, o uso do papel moeda, o uso da bússola, a utilização de pólvora para lançar flechas, a prensa móvel, ou seja, eles têm uma imprensa, a impressão de estilogravuras, inclusive, né? Muitos avanços na matemática, na engenharia e em outras formas de conhecimento. É um período dourado, né? da história do Império Chinês, da China Imperial. Essa dinastia vai se desarticular com a invasão dos mongóis. Lembram que eu falei da expansão mongólica? E a expansão mongólica ela é na direção da Europa Oriental, mas ela também se expande para o lado da China. E não tem muralha da China que segure o Gengis Khan. Né? Então, em 1279, nosso amigo Gengis Khan consegue tomar a China, um feito fantástico. Né? E o seu neto vai fundar uma nova dinastia. A gente já vai ver, mas primeiro eu queria mostrar para vocês os mapas da dinastia Tang e Song. Aqui é para vocês verem, né, como é que esse desenho do domínio chinês vai aumentando, né? Ora mais para o oeste, ora mais para o sul, né? Dependendo da dinastia, mas é importante a gente ver como se amplia em relação àqueles outros mapas que a gente mostrou para vocês. Aí vem as três últimas dinastias.
A dinastia Yuan, que é essa que o neto do Gengis Khan, o Kublai Khan, vai fundar, né? Ele vai fazer algumas alterações. Ele é, veja bem, ele é um neto do Gengis Khan. Portanto, ele é um mongol que está assumindo a administração da China, né? Então, ele tem que usar um pouco da habilidade que os mongóis desenvolveram de se mimetizar com as culturas locais, mas ele também faz uma série de movimentos para tentar dar um perfil para essa governança, né? Ele vai assumir a administração superior da China, vai dar privilégios econômicos e fiscais aos mongóis, né? Vai suspender a utilização de concursos públicos, isso vai ser uma coisa que vai causar um grande desagrado, como a gente mostrou para vocês, isso dava uma chance de mobilidade social que era muito interessante, né? Isso chateou um bocado os chineses da etnia Han, depois eu vou falar disso um pouquinho. E ele também fez uma coisa que, como os mongóis não eram bons, muito bons, de entender a dinâmica de uma administração, né, de um império tão gigante, o que ele fez? Ele trouxe vários administradores de origem turca e persa para administrar o Império Chinês, já que lembrem-se que o Império mongol ele se expandiu, né, por toda essa região central da Ásia e foi até a Europa Oriental e, portanto, faziam parte desse império, que também era chinês, toda essa outra parte, né, mais a oeste da China. E isso tinha um lado bom, porque esses caras eram mais experimentados na lógica de administração de um grande sistema político, mas, é claro, causava muita tensão por serem estrangeiros, né? Não serem chineses, não serem da tal da etnia Han. Isso, portanto, a dinastia Yuan ela vai estar sempre em cima desse barril de pólvora de descontentamento, que vai estourar, inevitavelmente, em 1340, já, já não é mais o claro Kublai Khan, que é o imperador, e eles vão fazer, os camponeses vão fazer revoltas, vai ter uma crise econômica, uma desorganização da produção. Uma coisa que contribuiu muito para a desagregação foi a peste negra. Lembrem-se, século XIV, ó, século XIV é o século XIV, também na Europa. A peste negra também chega à Europa, né? E aqui na China também dizima uma quantidade absurda de pessoas. 30% da população chinesa, estima-se, tenha morrido nessa época, né? Então, assim como a peste negra teria causado um recuo demográfico dramático na Europa, também aqui na China aconteceu, né? Então você tem um período completamente desarticulado e isso tudo enfraquece enormemente a dinastia mongólica, né? E aí surge a dinastia Ming, que é essa que a gente vai prestar mais atenção na aula de hoje, e a dinastia Qing, ou Qing, que a gente vai estudar na próxima aula, porque senão não ia dar para ver alguns aspectos mais específicos, né? A dinastia Ming, então, ela prevalece sobre os escombros da desorganização da dinastia Yuan, da dinastia mongólica, como a gente costuma falar, né? É uma dinastia que vai, portanto, trabalhar muito a questão da centralização política, a reconstituição da centralização política. Então, aqui a gente está vendo o mapa da dinastia Yuan e aqui o mapa da dinastia Ming, né? E aqui da dinastia Qing, um império bem maior, como a gente vai ver.
É, é na dinastia Ming que os portugueses chegam à China, a gente vai ver, né, nas nossas reflexões sobre esse momento, né? É, a dinastia Ming ela vai proibir a escravidão privada. Havia, portanto, uma escravidão, podia haver uma escravidão mais de caráter estatal, mas a privada não. E apoiou a atividade dos camponeses, organizou melhor o campo e assim por diante. É uma dinastia da etnia Han, ou seja, a dinastia da etnia chinesa mais prevalente no território chinês. Já já a gente vai ver um mapa para entender melhor isso, né? Até por conta desse histórico da afirmação da dinastia Ming, vocês podem imaginar que existe uma grande xenofobia, né, por parte dessa dinastia, um pouco por causa dessa herança de ter que superar o período da invasão, do domínio mongol, né? E aí eu estou falando mongol mesmo, porque é de Gengis Khan, é mongol, né? Mongólico. Mas também porque nessa época vai se difundir o neoconfucionismo, que é aquilo que a gente estava falando de uma releitura do tradicional, da tradicional filosofia que consolidava especialmente a elite administrativa, esses altos funcionários, esses funcionários desse, dessa estrutura chinesa, eles vão ser adeptos do neoconfucionismo. Inclusive, a dinastia Ming vai restaurar os concursos, e depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Eles têm um forte comércio exterior, né? Inclusive por via marítima, não só a Rota da Seda, que é aquela rota territorial, mas também por via marítima a dinastia Ming consegue alcançar inclusive a África Oriental, né? Depois, para o final da dinastia Ming, lá para o século finalzinho, meados do século XVI, eles vão recuar um pouco dessa atitude, eles vão fechar um pouco mais, se fechar um pouco mais, e com isso eles vão, não é se isolar completamente, mas eles vão criar muitas dificuldades de circulação dentro da China de quem for estrangeiro, né? Daí eu dizer que há uma grande xenofobia. E daí, inclusive, os problemas que os jesuítas tiveram quando eles tentaram entrar na China, os problemaços que eles tiveram que enfrentar para ter essa autorização, né? Mas aí não era só uma questão com os jesuítas, era com todos os estrangeiros de uma forma geral, com os bárbaros nas linhas. Depois a gente vai ver como é que o Império, a dinastia Ming, vai tentar controlar essa circulação nas fronteiras. Isso vai ser um desgaste enorme dessa dinastia. Um desgaste econômico, moral, porque vai dar margem a toda sorte de corrupção. A gente vai ver isso com mais calma daqui a pouco. E por último, a última dinastia, aquela que vai começar em 44 e vai durar até 1912, a tal que vai acabar no século XX, né? É a dinastia Qing ou Qing, né? Que é, na verdade, é o domínio de uma outra etnia, a etnia Manchu, e vai ser o fim das dinastias Han, ou seja, se até agora a grande parte da história chinesa, da China imperial, foi de homens e mulheres relacionados à dinastia Han, com algumas exceções, é claro, como por exemplo o período da dominação mongólica, né, que eram os mongóis que tinham poder. Aqui na dinastia Qing ou Qing, ela vai deixar de existir esse domínio. Quem vai dominar é essa outra etnia, a etnia Manchu, tá? E esse período, especialmente no século XVIII, eles conseguem estabelecer uma relativa paz. É claro que vai ter algumas guerras aqui e ali, mas de uma maneira geral
é mais tranquilo, o século XVIII, e isso gera uma enorme prosperidade econômica, né? A China, no século XVIII, é uma coisa impressionante de poder econômico, de produção de produtos de luxo, seda, porcelana, chá, e os europeus fazem comércio com esses, esses chineses, e inclusive a balança comercial é a favor da China nesse período, né? Uma coisa importante que eu esqueci de dizer é que com a dinastia Yuan eles vão suspender o uso do papel moeda. Então as transações comerciais na China vão ser a partir de moedas de prata, especialmente, mais valorizadas, e às vezes aqui e ali umas moedinhas de bronze. Mas o grande meio circulante vai ser a prata. Isso também vai ser um problema, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Antes da gente olhar com mais carinho para a dinastia Ming, só tentar entender um pouquinho o que é a China em termos étnicos. Como vocês podem ver aqui nesse mapa, a diversidade étnica na China é uma coisa estonteante, né? Vocês podem ver aqui que você tem povos de origem sino-tibetana, povos de origem indo-europeia, povos de origem austroasiática, povos de origem coreana, povos de origem altaica e povos de origem austronesianas, né? Então é uma quantidade de etnias enorme. É claro que a etnia mais numerosa é a etnia Han, que é essa mancha aqui que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Essa mancha marrom, né? Essa é a etnia mais preponderante e a que dominou a história chinesa por maior parte do tempo, né? Mas não pensem que a China é só isso. A China é tudo isso que a gente está vendo aqui nas suas várias cores. E os tais Manchu, que eu falei para vocês, eles são dessa raiz aqui, ó, Tunguzic, tá? Então, Tunguzicos, que é mais ou menos dessa região aqui. Então, os Manchus, que vão formar a dinastia Qing ou Qing, eles vão sair daqui dessa região, a nordeste da China, e vão dominar a China, primeiro Pequim, depois com o tempo, porque essa dinastia quando cai, ela não cai toda ao mesmo tempo, no norte ela cai, mas no sul ela meio que sobrevive, os Mings, aí depois, alguns anos depois, cerca de 40 anos depois, é que são finalmente derrotadas e a dinastia Qing consegue fazer a unificação geral. Mas isso aqui é só para vocês verem a quantidade de etnias que existe na China. Então é curioso quando a gente fala, você fala chinês? Na China você tem um monte de línguas sendo faladas, né? Na verdade, as línguas mais, digamos assim, usuais é o cantonês, né? Que tem uma prevalência, né, sobre outras manifestações. Se a gente fala chinês, tem o mandarim, né? Então tem várias modalidades de língua. É como a Índia também, né? Na Índia também você não pode falar de uma língua só. Até tem um esforço do Estado Nacional de criar uma língua só, mas culturalmente isso é milenário, então é muito difícil de superar. O que acontece é que, em geral, esses povos conseguem falar pelo menos duas línguas, né? A língua oficial e a língua materna, a língua de casa, né? Miseravelmente, quando não falam mais outras, né? Isso acontece tanto na China quanto na Índia, com muita frequência. Bem, agora a gente vai prestar um pouquinho de atenção na tal dinastia Ming, tá? Eu vou fazer um resuminho aqui com algumas questões mais ou menos fundamentais desse período.
Começa, portanto, no século XIV, essa dinastia, e na década de 1390, desculpe, o imperador, que é o fundador da dinastia, esse senhor aqui, o simpático, que está sentado nesta cadeira muito confortável, né, que a gente vai chamar só de Honru, porque ele tem o nome dele e o nome de imperador, né? Então a gente vai usar apenas o nome de imperador, porque já são nomes difíceis de falar, quanto mais o nome e o sobrenome, né? Como vocês podem ver aí. Esse primeiro imperador Ming, ele vai fechar o secretariado imperial que tinha sido criado pela dinastia mongólica, né? Que era uma coisa muito centralizada e muito ligada àquelas presenças estrangeiras dos imperadores mongóis. E vai criar 6 ministérios que vão ficar sob seu controle direto, né? Esses 6 ministérios vão sobreviver aí até o final do período que a gente vai estar estudando, até o período da dinastia Qing, né? Ou Qing. Esses ministérios tinham um nome: Função Pública, o Ministério das Finanças, o Ministério dos Ritos, o Ministério dos Exércitos, o Ministério da Justiça e Obras Públicas, né? Esses ministérios, portanto, eles eram as grandes estruturas fundamentais administrativas, mas também políticas da China, né? E cada um desses ministros era responsável especificamente sobre essa área e as temáticas relacionadas a essa área, né? Mas todos eles deviam se reportar aos imperadores, ao imperador, no caso aqui, nesse início, né? E aos imperadores subsequentes. Então, qualquer decisão que afetasse a ação política, ela precisaria ter o aval do imperador, né? E aí é tudo que vocês possam imaginar, desde as pequenas nomeações de funcionários até o estabelecimento de reformas estruturais. Para vocês terem uma ideia, até mesmo placas que eram colocadas nas sepulturas das pessoas que o imperador considerava dignas de receber essa honraria, era definida pelo imperador. Era um detalhe de decisões muito centralizado mesmo, né? Mas para isso o imperador ele tinha que ter uma enorme paciência, porque boa parte da vida dele era ficar ouvindo relatos e tomando decisões. E a gente vai ver que alguns imperadores vão perder a paciência e não vão querer se importar tanto com as coisas do governo, né? E isso vai ser um problema, mas isso é mais para frente. Aqui a gente está falando do início da dinastia ainda, no século XIV, portanto, está começando essa história e ainda está tudo funcionando lindamente, né? Esse mesmo imperador, ele vai fomentar a produção agrícola nas aldeias e esse apoio que ele faz a essa organização vai criar um excedente agrícola impressionante, que por sua vez vai fortalecer a atividade comercial, e a longo prazo isso vai proporcionar uma riqueza, uma abundância impressionante, né? Lá pelo século XV, XVI. A tal riqueza que eu falei para vocês, a produção de manufaturados têxteis, a produção de porcelana, de artigos de luxo, portanto, né? Que vão se desenvolvendo e vão ganhando mercados e se ampliando naquela tal rede de comércio marítimo que eu falei para vocês, que ligava a China antes da chegada dos portugueses, por exemplo. Já tinha ligações com a Indonésia, com a Índia e com a região da Península Arábica, a região do Chifre da África, a África Oriental, né? Então, os produtos chineses já circulavam e eram muito bem valorizados por essa rede comercial.
portugueses, quando chegam na Índia e depois, quando eles conseguem fazer uma posição muito importante na China, na cidade chamada Macau, né? Eles vão entrar nesse circuito comercial, né? Inclusive vão ser responsáveis por um restabelecimento das, das atividades comerciais com o Japão, que estavam estremecidos, porque os japoneses tinham vários piratas que atacavam a costa chinesa e os imperadores chineses não tinham muita paciência com os japoneses, mas os portugueses, uma vez por ano, mandavam uma nau, a nau do Trato, né, que ia até o Japão, né, Nagasaki ou então Shimonoseki, nesses portos, e levava produtos chineses, trocava por prata que era produzida no Japão e levavam para a China. Então a prata japonesa chegava até a China e era muito bem recebida pelas necessidades locais. Outro caminho de entrada de prata foi também, que a gente vai mostrar no mapa para vocês já já, é pela rota que os espanhóis vão chegar nas Filipinas, como vocês lembram, né? E através do galeão de Manila, né? Que é aquele galeão que sai também uma vez por ano ou de Acapulco ou de Lima, mais frequentemente de Acapulco, e até Manila, nas Filipinas, e ali fazia comércio, obtinha os produtos chineses e trocava pela prata americana, né? Então, dessa forma, a dinastia Ming experimentou um boom econômico significativo, especialmente no século XVI, né? Mas lá para o século XVII, a gente vai ver que, no período final dos Ming, a gente vai ver que tanta abundância, tanta riqueza vai ser também, infelizmente, vai ter como contrapartida, infelizmente para eles, chineses, é claro, vai ter como contrapartida muita corrupção e desmandos. Isso tudo vai contribuir para o fim da dinastia e o surgimento de uma nova dinastia. Um outro imperador importante, do qual a gente tem que falar, é o Yongle, que reinou no século XV, né? E o que tem de interessante no Yongle é que a capital era Nanquim, e ele vai definir Pequim como a capital e vai ordenar a construção da cidade proibida, essa grande construção aqui visitada pelos turistas alegremente, né? Esse vai ser o centro, portanto, do poder da China imperial Ming, né? No governo de Yongle, desculpe, do Yongle, não é Li, é Gle, Yongle, ele vai desobstruir um canal que tinha sido criado aqui, a gente tem um mapa, né, um chamado Grande Canal, que liga o norte da China ao sul, né, um canal importantíssimo de comércio, mas que ele foi construído no século VII e ao longo do tempo ele às vezes é abandonado, às vezes ele é reativado, ele não tem uma história assim contínua, digamos assim, de funcionalidade. Às vezes ficava assoreado, precisava de ser trabalhado, não tinha recursos por causa das guerras e das disputas dinásticas, era abandonado. Mas aqui, nesse período do Yongle, ele faz uma restauração do canal e restabelece, portanto, esse canal, essa via marítima de ligação norte-sul da China, né? Isso vai ser muito importante para escoar os produtos do interior da China para o litoral, para que eles fossem comercializados nessas outras praças comerciais que a gente falou, né? O Yongle também é um sujeito muito interessado nas artes, né? Então ele incentivou a produção de uma enciclopédia com 50 milhões de palavras, né? Apoiou imensamente o neoconfucionismo, né? Apostou nas expedições marítimas. Nessa época, inclusive, do século XV, o grande almirante Zheng He, que era eunuco muçulmano e favorito do imperador, já já eu vou explicar quem são esses eunucos, para vocês entenderem,
O Zheng He ele teria organizado uma grande expedição, uma grande frota, né? E teria feito viagens na região da Indonésia, teria chegado até a África Oriental, e tem um estudioso inglês de nome Menzel, se não me engano o nome dele, que diz que ele teria chegado, inclusive, à América, ele teria descoberto o Brasil, por exemplo, e teria chegado até a Islândia, né? E ele diz também que a frota desse cara era de mil juncos chineses. As pessoas desconfiam um pouco desse estudo, né? Algumas pessoas dizem que sim, que é provável. Melhor do que isso. Na verdade, os chineses teriam condições de fazer tudo isso, né? Se eles fizeram ou não, há ainda dúvidas, há ainda debates. Alguns mostram alguns documentos chineses que comprovariam essas expedições, mas isso tudo ainda está no terreno do debate, né? Mas o que eu acho que vale a pena nesse debate é apenas a gente registrar isso aqui. Eles tinham condições, eles poderiam ter feito, né? Mas, curiosamente, depois que o Yongle deixou de ser imperador, houve uma reversão dessa política, né? Esse novo imperador, o Shen Hua, ele, já no finalzinho do século XV, ele vai alterar toda essa política marítima da China e não vai mais apoiar nenhuma atividade estatal de expansão em termos marítimos, né? Isso não quer dizer que embarcações chinesas não saíssem da China e fizessem comércio com postos comerciais na Indonésia, na Índia e também na costa oriental da África. Faziam, mas era uma atividade privada, né? O Estado não apoiava, o imperador não apoiava essas atividades. E controlava de uma maneira muito rígida o litoral e as fronteiras, né? Então é curioso porque a gente vê que a dinastia Ming ela estava numa linha nos seus primeiros imperadores, mas que essa tendência vai se reverter completamente no século XV e XVI, no final do século XV e ao longo do século XVI, ela vai apostar volto a dizer, não necessariamente num isolamento, mas numa política muito de enorme desconfiança e de enormes entraves para a circulação dentro dos domínios do Império Chinês, né? Um controle muito rígido das fronteiras e do litoral. Claro que isso demanda exércitos, demanda patrulhas, demanda um esforço enorme, um gasto do Estado gigantesco, e com o tempo isso vai ser um problema, é claro, né? Aqui é interessante esse mapa porque é um mapa italiano que tem várias informações, né? Eles dizem, por exemplo, que tem um território do Império Chinês na época dos Ming, que é esse amarelo mais clarinho. Tem o Império Chinês do Império Qing, que é esse amarelo mais escuro. Então a gente vê aqui nesse mapa que os chineses, o Império Chinês, ele se alargou territorialmente, dramaticamente, enormemente, né? Eles falam também dos territórios que eram submetidos pelos chineses, que tinham que pagar tributos, essa região aqui, onde é o Laos, Tailândia, Birmânia, por aí, né? Mas mostra também algumas rotas comerciais e os principais portos chineses, né? Cantão, Macau, Hangzhou, Suzhou, né? E mostra Manila também, esse porto que é espanhol, e a rota espanhola da nau, do galeão de Manila, né? Mostra também a circulação das embarcações chinesas, né? Comerciais, que eles tocam vários pontos
da Indonésia, da Índia, o Estreito de Hormuz, a Península Arábica, o Chifre da África, até a região da África Oriental. Mostra também a rota, uma parte da rota dos portugueses, que é esse verdinho aqui, vindo lá da Rota do Cabo, passando pela Índia, mas também circulando pela Indonésia e chegando até a China, especialmente Macau, né? Então é de fato um mapa muito interessante. E por último, eles mostram também as viagens dos jesuítas por dentro do território chinês e até um pouco fora da Tartária e outros lugares que o Tibete, outros lugares que os jesuítas estiveram. Então é um mapa muito rico de informações e mostram muitas coisas, né? É bastante interessante de perceber. Uma coisa que ele não mostra, que a gente vai mostrar no mapa seguinte, é a conexão dos portugueses com o Japão, né? E também os ataques dos japoneses, dos piratas japoneses na região aqui, especialmente do Mar da China, né? Dessa região mais aqui, ao norte, no litoral norte da China, digamos assim. Mas a gente vê isso no próximo slide. Conforme prometi, então, né? Aqui nós temos a marcação de alguns dos ataques dos piratas japoneses, né? Os Woku, né? Que atacavam vários pontos da costa chinesa. E também a gente sabe que havia ataques à própria costa da Coreia, né? Então as relações entre a China e o Japão não eram das mais tranquilas nesse período Ming. Inclusive, no período Ming, os japoneses tentaram, o Hideyoshi, um dos que fizeram a tentativa de centralização do Japão, ele vai querer fazer guerra contra a China, vai pedir para a Coreia ser aliado do Japão. A Coreia, que é tributária da China, não vai aceitar fazer essa dobradinha com o Japão, e aí o Japão vai invadir a Coreia, né? E vai ter uma guerra aqui que os chineses vão apoiar, é claro, a Coreia por conta da lealdade que ela demonstrou. Mas é um período bastante tenso lá para o século XVII, início do século XVII, mais ou menos. Aqui esse mapa é interessante porque a gente vê os vários pontos de controle das fronteiras que os chineses tinham que dar conta fora o litoral, né? Então é um esforço fantástico de tentativa de controle de entrada no território chinês. Aqui a Grande Muralha, que vocês ainda não tinham visto com grande detalhe, né? E as várias províncias e as capitais também marcadas aqui nesse mapa. Então, isso faz a gente entender que há um esforço enorme por parte da dinastia Ming de controlar essa circulação. E isso pressupõe efetivos militares em todos esses postos, controladores de alfândega, portanto, funcionários. Nossa, uma quantidade absurda de peso administrativo só para fazer esse controle de entrada e saída. E imaginem que era grande, porque você também faz comércio pela Rota da Seda por aí, né? pelo interior, né? Os produtos chineses não saem só pelo mar, ao contrário, eles saem muito por antigas rotas, como essa da Rota da Seda. Então, é claro que eram fronteiras muito animadas, digamos assim, em termos de frequência, né? E havia um rígido controle para não permitir que essas pessoas circulassem dentro do império, né? Ou só circulassem aqueles que fossem realmente autorizados. E quem são esses funcionários, né? Como eu já disse, muitos desses funcionários eles são muito antigos, né?
os mandarins e os eunucos, eles não são invenção da dinastia Ming. Eles já existem desde das primeiras dinastias oficiais, né? São funcionários. Os mandarins, eles têm que fazer os tais concursos públicos, lembram? Né? Aqui tem um mandarim vestido com uma roupa típica de mandarim, com um desenho especial que tinham na roupa, um chapéu especial, ou seja, bastava olhar para você saber que o cara era um mandarim. Ele era um funcionário, portanto, de alta formação intelectual, em geral alinhado ao neoconfucionismo, desprezando enormemente o budismo e as manifestações populares em geral. Né? O taoísmo, apesar de ser uma filosofia que está por detrás de várias das concepções administrativas chinesas, no século XVII ele está sofrendo um período de recuo, digamos assim, mas o neoconfucionismo não, né? Ele está bem forte, bem presente. Tem um jesuíta que explica os concursos dos funcionários e ele diz uma coisa interessante, que tem 3 níveis de funcionários. Né? Você faz um primeiro concurso para ser um funcionário, tipo, mal comparando, um funcionário letrado. Né? Um primeiro, digamos assim, um cara que tem a licenciatura. Né? Depois ele pode estudar um pouco mais, fazer um outro concurso e virar um outro nível de funcionário, que seria o cara que tem um mestrado, por exemplo. Né? E o cara que investisse ainda mais na carreira era aquele que ia fazer uma formação ainda mais complexa, ia fazer um outro concurso para ser, então, uma espécie de doutor. Né? Então, essa é a explicação que os jesuítas faziam lá no século XVI, quando eles queriam explicar um pouco essa formação dos mandarins. Né? E os mandarins, já tenho mais uma hora de aula, vou tentar resumir. Os mandarins, eles tinham, e os funcionários como um todo, eles podiam ficar em vários postos, circulando em vários postos em todo o território chinês, né? De governança, de controle dos impostos, de controle de circulação, ou seja, daqueles vários departamentos que a gente já falou para vocês, mas eles só podiam exercer um cargo num local durante 3 anos. Então havia uma circulação muito grande desses funcionários dentro do império. Né? Isso para os jesuítas, por exemplo, era um problema, porque quando eles estabeleciam uma amizade com o mandarim e conseguiam algumas permissões, né? O cara ia embora e aí vinha um outro mandarim que às vezes não autorizava o que o outro tinha autorizado e aí começava tudo do zero de novo. Era uma complicação para o que os jesuítas tinham como projeto de missionação na China. A gente não vai ter tempo de falar disso, mas é só para vocês terem uma ideia de que muito que eu estou falando aqui tem influência desse olhar, né, das fontes jesuíticas sobre essas figuras. Um outro funcionário, uma outra linhagem de funcionário que existia também milenarmente na China eram os eunucos. Os eunucos existiam na China também, lá desde as primeiras dinastias, e eles sempre foram um corpo de funcionários muito próximos aos imperadores. Né? Por que, que eles eram eunucos? Porque vocês sabem o que é um eunuco. Né? É um homem que foi emasculado, ou seja, ele foi castrado. E por que ele era castrado? Porque era uma forma de assegurar que essa proximidade que eles tinham da convivência com o imperador, na corte do imperador, garantia que a linhagem do imperador estava protegida, ou seja, eles não interfeririam, não transariam com as mulheres do imperador e com isso sujariam a descendência. Né? Então, esses eunucos eles eram muito importantes dentro dessa lógica, porque eram corpos de funcionários ligados ao imperador, né? Frequentavam intimamente o imperador. E na dinastia Ming, eles ganharam enorme quantidade de poder. Né?
Até a dinastia Ming, a ação deles era muito restrita só a essa convivência na corte. Mas com os Ming, os eunucos vão ganhar muito poder, porque os imperadores, especialmente os últimos imperadores Ming, eles não vão estar muito afim de governar. Então, eles vão delegar uma série de atributos administrativos aos eunucos. Os eunucos eram os únicos que podiam pegar as informações dos outros funcionários todos, dos mandarins todos, e repassar para o imperador. E o imperador, então, através deles, mandaria ordens para todos os outros funcionários. É claro que isso não deu certo, né? Porque, uma vez tendo esse monopólio, muitos desses eunucos abusavam desse poder, né? Ou não contavam para o imperador o que tinham que contar, ou diziam que o imperador tinha dito coisas que não dizia, eram extremamente corruptos, não que os mandarins também não fossem, mas e eram extremamente impopulares, as pessoas não gostavam dele, e nem os historiadores chineses gostam muito deles. É curioso que quando você lê os textos, é muito comum você ver uma má vontade enorme de descrever essas figuras, esses eunucos. Né? Esses eunucos, você podia ter duas condições de eunuco. Algumas crianças, em algumas famílias, eram emasculadas propositalmente para depois serem enviadas à corte para viverem lá. Era uma forma de ascensão social, uma dolorosa forma de ascensão social para essas crianças, com certeza. E havia também aqueles que, mesmo adultos, se emasculavam, optavam por fazer a castração, justamente na esperança de se transformar num funcionário e ter, portanto, uma ascensão social. Vocês vão falar, uau, é incrível, mas é o que acontecia. Né? Então, esses funcionários, eles, na dinastia Ming, os eunucos, vão ter muito poder, vão meio que isolar, não, veja bem, eu acho que é muito mais justo em dizer que os imperadores Ming, os últimos imperadores, os dois últimos imperadores Ming, eles não estavam mais nessa de querer governar, era muito trabalho. Então eles delegaram mesmo, né? Ficaram lá isolados na cidade proibida e deixaram o barco correr. Né? Isso, é claro, foi um elemento de muito desgaste e vai explicar, é um dos motivos, não só esse, é claro, mas isso também explica muito o enfraquecimento da, da dinastia. Né? A dinastia vai entrar em colapso por conta dessa questão. E havia uma enorme rivalidade, é claro, entre esses grupos de funcionários. Né? Os letrados, os mandarins, não ficavam felizes porque percebiam, né, que os eunucos estavam solapando e usurpando o poder. Né? Então, vocês podem imaginar a quantidade de tensões que isso não promoveu, não gerou. Tenho que acabar a aula, porque senão vocês vão morrer de cansaço. Então, o mais rápido que eu puder falar aqui, né, a gente tem os limites do Império na dinastia Ming, para vocês verem. Né? A dimensão desse império, né, é muito significativa. Né? E vou dar rápido para a gente poder acabar isso em 1h30, pelo menos. Então, é nesse período do imperador Van Li, que é lá no final do século XVI e início do século XVII, a gente começa a identificar aquela tal decadência que eu falei para vocês. Né? Inúmeras razões. O isolamento do imperador na cidade proibida, o maior poder dos eunucos, o enfraquecimento dos funcionários letrados, as críticas ao neoconfucionismo, que muitas surgiram de vários lados, as condições adversas climáticas. Vamos lembrar sempre que o século XVII é um problema, né? Tanto para a Europa, quanto para a China, quanto para
para várias outras regiões do mundo, é a pequena era do gelo, como eles falam, né? Tem invernos muito dolorosos no início do século XVII, que explicam a crise do século XVII lá na Europa, mas aqui na China também vai causar quebra de colheitas, desabastecimento, né? O imperador vai ter que apoiar a Coreia contra o ataque do Hideyoshi, do japonês Hideyoshi contra a Coreia, né? E a escassez da prata também é outro elemento que vai ser um problema. Por quê? Porque a prata vai começar, por causa os japoneses vão expulsar os jesuítas e os portugueses do Japão, né? Então aquele fluxo de entrada de prata pelo comércio através da nau do trato dos jesuítas vai por água abaixo, né? E por outro lado, na América, os reis do Império Habsburgo, como vocês lembram, né, estão no século XVII gastando desesperadamente a prata para se meter naquelas questões todas lá na Europa Ocidental, na luta contra a Holanda, na Guerra dos 30 Anos e não sei o que mais, e vão, portanto, controlar ainda mais a exploração de prata e não vão deixar essa prata vazar pela nau, pelo galeão de Manila, né? Então, a China vai se ressentir de uma menor entrada de prata no seu território e isso vai causar problemas, porque os camponeses não vão ter prata para pagar os impostos, vão ter que pagar em moedas de bronze, que não são valorizadas. Isso cria um descontrole e aí tem fome, tem doenças e, portanto, a corrupção comendo solta, né, entre os eunucos e mesmo entre os letrados, os mandarins. Então, isso tudo junto faz um pacotão, né, que acaba colaborando para o fim da dinastia. É claro que esse fim vem com o ataque dos Manchus, que a gente vai ver no próximo mapa. Vou acabar, juro, juro, juro. Vai ser só 1h30. Esse mapa é muito interessante, que mostra algumas coisas, muitas coisas, na verdade, ao mesmo tempo, né? Ele mostra o ataque dos japoneses na Coreia, que vai causar a guerra, que vai desgastar a dinastia Ming, né? E também o ataque dos piratas, né? Que também foi sempre um problema, especialmente aqui nesse Mar da China, como falei, né? Mostra que a dinastia Ming começa quando toma Nanquim, né? Que era a capital na época da dinastia mongólica, né? Depois eles vão transferir para Pequim, a capital, tá? Aqui mostra também por onde entraram os mongóis, né? Justamente pela Grande Muralha, ou seja, a Grande Muralha da China não deteve os mongóis, né? E também fala do fim dos Ming com os ataques dos outros, desse grupo que eu estou chamando de Manchus, que estão atacando do nordeste, do que hoje é a China, em direção a Pequim. Eles tomam Pequim em 1644, mas demora alguns anos para tomar toda a região da China. Mas isso a gente deixa para a próxima aula, porque senão vocês nem vão conseguir entender mais nada, tá? Isso é só um mapa muito rico que mostra várias partes da história da China. E é claro que é muita coisa. A gente vai se encontrar agora, quarta-feira, dia 27, e vai ter 1h30 para conversar só sobre essas duas coisas pequeninas que são o Império Mogol, ou Mughal, lá na Índia, e essa história simples e pequena do Império, da China Imperial, que a gente contou na aula de hoje. Tá? É uma aventura, mas aí na aula de quarta a gente tenta salvar a cabeça de vocês, tá bem? Até quarta, então.